Olá pessoal, eu sou Rafael Teixeira, advogado, professor universitário, e o vídeo de hoje é sobre a capacidade para ser empresário e os legalmente impedidos de exercer atividade empresarial. O tema capacidade ele é bastante difundido no direito civil, a gente conhece os temas relacionados a ele lá no direito civil, e o que nós importamos para o direito empresarial são conceitos absolutamente básicos, né? O que o Código Civil estabelece como necessário para que a pessoa possa exercer a atividade empresarial. O artigo 972 do Código Civil, ele diz que podem exercer a atividade empresarial, vamos colocar o 972 aqui, tá legal? Podem exercer atividade empresarial aqueles que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Tá legal? Então essa é a regra geral, essa é a regra básica de todo o sistema de capacidade relacionado ao desenvolvimento de uma atividade empresarial. Eu só quero chamar a atenção de vocês para usar alguns detalhes que são interessantes no seguinte aspecto. Nós estamos falando aqui da capacidade para ser empresário. Quando nós conceituamos empresário, naquela videoaula, eu deixei bem claro isso, era fundamental que a gente lembrasse sempre o conceito de empresário, e que nós fizéssemos uma distinção que a doutrina faz de maneira bem objetiva. Empresário é a pessoa individual, a pessoa física que explora atividade empresarial, e sociedade empresária é a pessoa jurídica que explora atividade empresarial. Tá legal? Por que eu estou repetindo isso nesse vídeo aqui sobre capacidade? Porque quando a gente trata desse tema capacidade para o direito empresarial, é fundamental que nós tenhamos muito claro que nós estamos falando de capacidade para ser empresário, portanto, para explorar de forma pessoal uma atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços, para a produção ou circulação de bens ou serviços. O que o legislador fez foi criar algumas regrinhas muito interessantes, bastante inteligentes, para que o empresário, a pessoa interessada no desenvolvimento da atividade empresarial, possa fazê-lo com segurança. Então, quando o legislador diz lá no artigo 972 que podem exercer atividade empresarial quem estiver em pleno gozo da capacidade civil e não for legalmente impedido, ele traz duas coisas que nós precisamos observar de forma separada. Primeiro, regras de proteção à própria pessoa, porque quando ele fala que poderá exercer atividade empresarial quem estiver em pleno gozo da capacidade civil, ele está dizendo, olha, se você não preenche, se você não tem capacidade civil, você não pode arriscar-se na atividade empresarial, tá certo? Então, é interessante verificar essa preocupação do legislador com a própria pessoa. Poxa, se ela não tem capacidade para exercer os atos da vida civil, ela não tem capacidade para desenvolver uma atividade empresarial. Então, até uma proteção particular. E é óbvio que uma preocupação com os terceiros que eventualmente contratariam com aquela pessoa. Tá certo? Porque esses terceiros eventualmente não teriam sequer de onde buscar patrimônio para satisfazer as suas obrigações, os seus créditos no eventual insucesso da atividade. E a questão relacionada aos impedidos, que está lá no finalzinho, nós vamos verificar na sequência. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Nós estamos dizendo o quê? Que se você não estiver em pleno gozo da sua capacidade civil, você não pode ser empresário. E repito, quem é empresário? A pessoa física que explora a atividade empresarial. O legislador não impediu que o incapaz pudesse ser sócio de uma sociedade empresária. E aí eu volto mais uma vez naqueles conceitos básicos. A gente precisa conseguir visualizar essas diferenças técnicas que no direito empresarial são muito bacanas, são muito interessantes. A pessoa física que explora uma atividade empresarial, ela não é sócia de uma sociedade empresária. Pode até ser, mas não é essa distinção que eu gostaria que vocês tivessem muito claro. Falo muito isso em sala de aula, eu repito muito isso. É importante a gente enxergar essa diferença. O sócio de uma sociedade empresária não é empresário, ele é empreendedor ou investidor. Empresário é a pessoa física que explora atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços, tá legal? E é esta pessoa que não poderá desenvolver atividade empresarial se não estiver em pleno gozo da capacidade civil. Tá ok? Mas o legislador foi bem bacana e no 974 criou uma regra muito interessante. Até atento à realidade que nós vivenciamos no dia a dia, da eventualidade de uma incapacidade superveniente, o legislador cria uma regra muito interessante. Olha,
eu comecei a desenvolver uma atividade empresarial de maneira regular, preenchendo todos os requisitos, em pleno gozo da minha capacidade civil. E numa viagem de negócio, quando ia de uma cidade a outra, para comprar insumos para minha atividade empresarial, acabei sofrendo um acidente e este acidente provocou sequelas que me deixaram absoluta ou relativamente incapaz. Ou seja, perdi a minha capacidade para o exercício dos atos da vida civil. Nessa circunstância, atento a essa possibilidade, o legislador fez o quê? Inseriu a regrinha aqui do artigo 974 para dizer o seguinte, falou, olha, o incapaz, ele pode continuar a exercer uma atividade empresarial por ele antes exercida enquanto capaz, ou por seus pais, ou pelo autor da herança, ele previu até a questão do falecimento, mediante autorização judicial. Então veja, nesse exemplo que eu estou dizendo para vocês, eu era plenamente capaz, desenvolvi minha atividade de maneira absolutamente regular, sofri um acidente que me retirou a capacidade para a prática dos atos da vida civil. Não seria razoável que eu perdesse totalmente aquela fonte de renda. Então o legislador, atento a isso, disse o seguinte, falou, olha, mediante autorização judicial, o juiz vai nomear um representante ou um assistente, a depender do grau de incapacidade, e este incapaz poderá continuar a exercer atividade empresarial. Tá legal? Olha que bacana isso, gente. Eu gosto de chamar a atenção quando o legislador acerta, né? Vai bem no texto, porque de fato essa disposição prevista aqui no artigo 974, ela nos mostra a preocupação do legislador com uma situação real. Era capaz, desenvolvia atividade de maneira regular, tornou-se incapaz em decorrência de um acidente, de uma doença, não poderia perder a fonte de renda. Mediante representação ou assistência, este empresário pode continuar a exercer atividade mediante autorização judicial. Tá legal? Então a regra geral é de que o incapaz não pode dar início a uma atividade empresarial, mas pode perfeitamente continuar a exercer atividade empresarial se a sua incapacidade é posterior, é superveniente. Tá legal? Iniciei de maneira regular, tive um problema, doença, acidente, qualquer coisa, posso continuar exercendo atividade. Inclusive, mais feliz ainda foi o legislador ao fazer a previsão de que o incapaz pode continuar a exercer a empresa exercida pelo pai, pelo autor da herança em caso de falecimento também. Tá legal? Então voltamos aí para o 972, regra geral, pode exercer atividade empresarial quem estiver em pleno gozo da capacidade civil e não for legalmente impedido. A incapacidade posterior superveniente, mediante representação ou assistência, poderá suprir esse problema e continuar a desenvolver a atividade empresarial. E vejam, quem continua a exercer a atividade empresarial é ele, o incapaz, relativa ou absolutamente. Então ele vai fazer o quê? Mediante representação ou assistência, ele continua a exercer. E aí, por fim, né, para arrematar isso aqui, o legislador criou uma regrinha muito bacana de proteção. Os bens que o empresário tinha à data da incapacidade não serão afetados por eventuais problemas decorrentes da atividade empresarial se estes bens não forem empregados no desenvolvimento da atividade. Então ele tinha lá a lancha, a casa na praia, isso tudo fica afastado. Mas o carro que ele usa no desenvolvimento da atividade pode sim responder por eventuais obrigações. Tá legal? Então a gente encerra a questão da capacidade, vamos rapidinho para os legalmente impedidos, que está no finalzinho aí do artigo 972. Nós vamos achar nos nossos exemplos comuns duas situações absolutamente razoáveis da gente raciocinar e entender a razão pela qual o legislador criou essa regra. Quem são os legalmente impedidos? Nós vamos encontrar inúmeros estatutos profissionais que inviabilizam que aquele profissional desenvolva uma atividade empresarial. Por exemplo, o Estatuto da Magistratura, tá certo? A magistratura, os magistrados, eles não podem exercer atividade empresarial. O falido não reabilitado. O falido não reabilitado é óbvio, ele já demonstrou a sua incapacidade de gerir os negócios, já faliu uma vez.
enquanto não reabilitado, ou seja, então, enquanto não cumprir os requisitos lá da Lei 11.101 de 2005, pagar os seus credores, fazer tudo direitinho, ele não pode desenvolver atividade empresarial. Então veja, eu dei 2 exemplos, né? Mas que são bem fáceis da gente lembrar a razão pela qual o legislador criou essa norma. Os estatutos profissionais de algumas profissões impedem que esses profissionais desenvolvam atividade empresarial. Você já imaginou a situação de um juiz, por exemplo, de um magistrado, que vai julgar um processo em que a sua empresa está sendo demandada? E além de tudo, né, a magistratura exige dedicação exclusiva, bastante tempo, a gente sabe a dificuldade da magistratura no Brasil. Então, os estatutos da magistratura inviabilizam o desenvolvimento da atividade empresarial, assim como dos militares, muitos deles, do Ministério Público, enfim, muitas profissões específicas, os estatutos que regem essas profissões inviabilizam o desenvolvimento da atividade empresarial. Então, esses são os legalmente impedidos. E, por exemplo, mais, né, o clássico que a gente encontra aí na doutrina é o falido não reabilitado. Quem tiver um tempinho aí, corre lá na Lei 11.101 de 2005, dá uma olhadinha lá no artigo 102 e você vai encontrar algumas hipóteses em que a lei impede que aquela pessoa desenvolva atividade empresarial. Tá legal? Então, resuminho final aqui. Se você não estiver em pleno gozo da sua capacidade civil, você não pode desenvolver atividade empresarial, e se houver algum dispositivo legal que o impeça de forma específica de atuar como empresário, você não pode desenvolver atividade empresarial. Mas, fechando esse ciclo aqui, é importante lembrar que mesmo sendo legalmente impedido, se você desenvolver atividade empresarial violando o estatuto profissional da sua carreira, violando as disposições legais, você será responsabilizado, obviamente, pelas obrigações que contrair com terceiros. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo, curtam aí a nossa página, se inscrevam no canal para receber novidades. Até mais!